porque estou recebendo aqui no estúdio, ó, o doutor Luiz Bandim, ele que é pediatra. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. A gente viu aí que mudou a rotina de todo mundo. As crianças não estão se alimentando direito porque não tem hora certa para comer, não tem hora para dormir. E isso acaba afetando nossa saúde, porque elas acabam engordando, elas estão mais ansiosas, elas estão mal-humoradas, como a Viviane bem citou aí, que mudou o humor dos filhos dela. Então, é um impacto muito grande que essa pandemia está causando, até porque nós já estamos voltando a trabalhar, o comércio abriu, mas as crianças ainda continuam em casa. Boa tarde, Marcela. É um prazer estar aqui. Realmente a gente passa por essa situação bastante difícil, né? Principalmente para as crianças que têm que ficar em casa, têm que ficar com as aulas online. Então, a parte de atividade física também está sendo muito prejudicada com isso, e principalmente quando há essa mudança de rotina. Então, o que a gente sempre aconselha? É tentar fazer o possível para tentar manter a rotina da criança, principalmente com relação aos horários de alimentação, das refeições, ao horário de acordar, ao horário de dormir, tentar de todo jeito fazer com que as coisas continuem funcionando. Porque se isso não acontece, a gente vai ver realmente vai ter realmente uma série de problemas com essas crianças. Porque aí vão começar a comer a qualquer hora do dia, tá entendendo? Vão acordar tarde, vão perder uma refeição. Então, tudo isso pode dificultar realmente e pode levar a sérios problemas de saúde. Principalmente a obesidade, a gente sabe, né? A gente viu aí uma mãe falando a irritação, porque a criança fica ali em casa direto, sem ter uma atividade física. E a gente sabe que criança tem aquela energia, então tem que gastar essa energia. Então, tudo isso dificulta bastante. Acaba refletindo, né, doutor? Eu sei, tem uma pequena em casa, tem muita energia, enfim. E eles também tendem a comer muito doce nesse período, biscoito, chocolate. E aí a gente se preocupa com relação à diabetes, à hipertensão. Eles podem desenvolver agora pequenos? Ou só quem tem de fato propensão a isso? Não, sem dúvida nenhuma. A alimentação da criança, tanto a partir do nascimento, com leite materno, com alimentação na primeira infância, tudo, isso aí é que vai dizer ou não se vai ser um adulto obeso, se vai ser um adulto hipertenso, um adulto com colesterol alto. Então, isso aí é super importante, um adulto diabético. Então, vem realmente da infância, desses fatores aí que vão influenciar futuramente. A gente vê hoje em dia, nos consultórios cardiológicos, cada vez mais pessoas mais jovens, com hipertensão, com diabetes e principalmente os mais jovens infartando. Por quê? Está ligado realmente ao hábito de vida. As crianças ficam mais em casa, sem estar fazendo atividade física, sem estar na rua correndo como era antigamente, né? Então isso aí leva realmente a problemas futuros, como colesterol alto, diabetes e principalmente doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em atividade física para a criança, a gente já associa a escola por conta da educação física ou até mesmo de um esporte que ela pratica na escola. Nesse momento, elas estão mais em casa. Como é que os pais podem fazer para estimular esse correr, esse brincar? Ele pode ser mais intenso, de fato, para liberar essa energia e também acabar, entre aspas, praticando atividade física? O que eu aconselho sempre é o seguinte: tentar. Se a criança tem uma bicicleta em casa, tentar uma pracinha, um local próximo de casa, ou mesmo num terreno de casa, que possa fazer um passeio de bicicleta, fazer uma atividade diária. Essa atividade ela tem que ser diária e de rotina, sempre naquele mesmo horário tentar introduzir esse hábito de exercício na vida da criança. Agora, na pandemia, colocar uns vídeos para dançar, para fazer atividade física. Então, isso é super importante. As crianças gostam desse tipo de brincadeira. Agora, é sempre bom um acompanhamento de uma pessoa de mais idade, de adulto, para poder estimular, ou então entre eles mesmo fazer uma competição, porque eles gostam muito também de competir, e sempre fazer isso, sempre naquele mesmo horário, para tentar estimular isso e ficar como realmente uma atividade rotineira.
Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal das redes sociais que está acompanhando a gente, a Fabiana, a Mauricélia Seabra também está aqui com a gente, a Dorothy, que disse que tem 2 crianças em casa, um menino de 2 meses e uma menina de 4 anos também. A Edenilda está aqui, as perguntas já estão começando a chegar e a Anne Souza colocou aqui que o filho dele ele sente muito apetite. É normal? Às vezes ela fica assustada, ele tem vontade de comer muito. Nesse período agora de pandemia, acontece muito o problema da ansiedade. A criança está ali em casa sem ter muito o que fazer, então fica sempre naquela ansiedade de querer comer alguma coisa, de comer um biscoito, de comer uma bolacha, de comer um doce. Então, o que é que a gente orienta? Tentar, a mãe que vai fazer a compra, no caso a compra de supermercado, tentar ver se consegue introduzir aí nesse período uns lanches saudáveis, até fazer com a própria criança, a base de frutas, de legumes, está entendendo? Tentar ver se ela, quer lanchar, vamos lanchar agora, vamos preparar um lanche, para poder ver se essa criança se adapta a essa nova regra que a gente está passando agora, para não ficar o tempo todo naquelas comidas industrializadas que fazem muito mal, a gente sabe disso, né? Banho de sol, vamos falar agora sobre esse assunto, até porque as mães de bebês ficam preocupadas, devem ou não devem expor a criança ao sol, ainda mais nesse período de pandemia. O que elas devem fazer? Precisa dar o banho de sol? Como é que fica a questão da vitamina D? Sem dúvida nenhuma, a gente tem atendido algumas crianças, Marcela, e quando a gente vai realmente dosar essa vitamina D, a gente tem visto que tem aumentado muito a deficiência de vitamina D. Por esse período de pandemia, então, muita gente em casa, então eu oriento que realmente saia, se for um local, uma praça, ou mesmo na rua próximo de casa, no apartamento, no prédio, embaixo do prédio, na área de lazer do prédio, com máscara, se for necessário, usar máscara, mas fazer com que essa criança caminhe ali, faça até alguma atividade física mesmo ali ao ar livre, ela junto com os familiares, não junto com outras crianças, porque senão vai causar, vai aglomerar e vai passar ao risco do contágio do coronavírus. Mas entre a família é aconselhável que realmente essa criança, ela tome sol, e isso vai ajudar bastante na carência de vitamina D e vai fazer com que essa criança não tenha essa carência. E caso não possa de jeito nenhum, algum empecilho, tem que fazer a reposição da vitamina D, que é feita em gotas ou em comprimido. Entendi. E a gente está também num tempo muito complicado, porque está esfriando, depois faz sol, depois chove. E quem é alérgico sofre muito nesse período. E também esse período aparecem muitas gripes e resfriados. E a gente preparou, doutor, uma arte, até para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem a diferença entre gripe, resfriado, alergias, sinusite. A primeira arte é sobre resfriado. Aí, os sintomas: coriza, febre baixa, tosse e espirros. Então, esses são os sintomas do resfriado. Se seu filho apareceu com esse sintoma, não é coronavírus, é resfriado. Porque, de fato, a gente tende a julgar muito agora nesse período. Tudo é coronavírus. E não, a gente precisa diferenciar até para tratar. Corretamente. Se você pega uma criança que está com a febre baixa, o narizinho escorrendo, aquela corizazinha clara, tosse, um pouquinho abusadinha, então isso realmente leva tudo a crer que esse diagnóstico seja de um resfriado comum. Sempre levando em conta que esse resfriado ele dura em torno de 48, 72 horas, até em torno de 3, 4 dias no máximo. Tá entendendo? Com esse período a criança tem que realmente ter melhorado, porque o resfriado ele pode também evoluir para uma outra doença bacteriana, como uma otite, uma sinusite, uma amidalite. Então isso aí a gente tem que ficar de olho, que a gente sabe que é um quadro brando e que melhora rapidamente. Vamos para os sintomas da sinusite. Produção, coloca aí na tela para a gente, por favor. Obstrução nasal, secreção nasal, ou faríngea espessa, amarelada ou esverdeada, tosse, cefaleia, mal-estar, cansaço, irritação na garganta, redução do olfato, dor na face e febre. Aí a gente está vendo os sintomas da sinusite, que quem tem sinusite sofre muito nesse período. E tem um sintoma aí que chama a atenção: redução do olfato.
A gente sabe que o coronavírus, a gente perde o paladar e perde o olfato também. Então, a gente já começa a ficar um pouquinho mais preocupado. Exatamente. A gente vê que é uma doença um pouco mais debilitante, né? Porque você tem dor de cabeça, você tem febre, você tem um mal-estar. Então, isso aí pode realmente confundir um pouco com o coronavírus. O que é que chama mais a atenção da gente? É a secreção. Secreção esverdeada, secreção amarelada, secreção esverdeada saindo pelo nariz. Então, isso aí é uma coisa que fala contra o Covid e mais a favor de um quadro infeccioso, de um quadro bacteriano, com secreção amarelada, esverdeada, que isso aí indica mais uma infecção bacteriana e que tem que se tratar adequadamente, quase sempre com antibiótico, às vezes descongestionantes, para poder essa pessoa, esse paciente melhorar rapidamente. Vamos para os sintomas da rinite. Coloca aí na tela, produção, por favor. Obstrução nasal, principalmente à noite, secreção fluida, clara ou amarelada e espessa, dor facial e frontal, com sensação de peso, redução do olfato, coceira nos olhos, vermelhidão local ou lacrimejamento, fotofobia, sangramento nasal, prurido no ouvido, palato e garganta, dor de ouvido ou sensação de ouvido tampado e estalido ao deglutir. Você vê aí, a rinite alérgica, a gente sabe que ela é uma doença quase sempre constitucional. Então, quando você vai colher a história desse paciente, você vai perguntar sobre a história do pai ou da mãe, se tem problema alérgico, se tem algum irmão na família também que tem problema alérgico, e você começa vendo esses sintomas, principalmente da coceira no nariz, a coceira no olho, aí o paciente ele refere sempre que coça tudo. Coça a garganta, coça o ouvido, coça os olhos, e esse é um sintoma que vem de um período bem prolongado, 15, 20, às vezes 30 dias, às vezes até mais tempo. E esse quadro ele sempre fica assim. Ele tende a não piorar, às vezes melhora, às vezes volta. Então, isso é característico da rinite alérgica. A coceira, o prurido nasal, a obstrução que realmente acontece mais à noite e, às vezes, é um dos sintomas que mais dificulta, mais incomoda o paciente, faz com que a qualidade de vida desse paciente fique muito ruim. Essa obstrução nasal, a respiração bucal, realmente incomoda bastante. Como é uma doença que normalmente não leva à morte, não é uma doença muito grave, às vezes se toma um antialérgico, alguma coisa e melhora, é uma doença que ela é subdiagnosticada e subtratada também. A gente vê que tem muitas pessoas com rinite alérgica que não controla isso aí. Entendi. Deixa eu começar aqui a interagir com o pessoal que está deixando as mensagens aqui, os nossos telespectadores. A Dora te deixou uma pergunta aqui, doutor. Ela disse que o bebê de 2 meses dela testou positivo para Covid, que ela não teve nenhuma orientação no posto de saúde e ela quer saber o que ela deve fazer. Preocupante ou não? 2 meses? Uma criança de 2 meses, veja bem, a gente hoje em dia está com um problema, eu acho até um problema um pouco mais sério com relação aos testes que estão no mercado. O teste mais fiel é aquele teste que a gente chama de suave nasal, é o RT-PCR. É aquele teste que a gente faz pesquisando realmente o vírus. Então, quando a gente pesquisa o vírus, essa possibilidade, esse teste, quando ele é positivo, realmente a gente tem uma grande possibilidade do paciente ter coronavírus. Os testes, essa testagem que se faz com a dosagem de anticorpos, ela é muito falha. Ela tanto pode dar falso negativo, como também pode dar falso positivo. Então, a gente tem que realmente ver o paciente de 2 meses de idade, se ele teve os sintomas, tudo. Então, isso aí realmente pode ser Covid. Mas a gente sabe que é muito difícil, criança nessa idade, ter o vírus, ter a virose, principalmente desenvolver sintomas. Pode ter e pode ser, a grande maioria das vezes é assintomático. Até 10 anos de idade a gente não tem praticamente assim casos graves de coronavírus. Então, já que o senhor falou em sintomas, a gente preparou uma arte aí para vocês sobre os sintomas do coronavírus. Produção, coloca aí na tela, por favor, só para a gente relembrar para os nossos telespectadores. Quem tem coronavírus tem tosse, febre, coriza,
dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, diminuição do apetite e dispneia, que é a falta de ar. Então, observar se tem alguns desses sintomas e aí sim procurar o posto de saúde para ser testado e aí fazer o teste, como o doutor Bandim falou. Exatamente. E sempre tem em mente que esse teste para o coronavírus, principalmente o RT-PCR, que é o teste que faz com o suave nasal, que é aquele que faz pelo nariz, ele deve ser feito entre os primeiros dias de sintoma até o 10º dia, 11º dia. O ideal desse teste é fazer exatamente entre 5 e 7 dias de doença. Então, é onde a gente vai ter a maior possibilidade de presença do vírus aí e, com isso, dar o diagnóstico correto e fazer com que essa pessoa fique isolada e faça o tratamento adequado para não necessitar de internamento e piorar o quadro, né? Muitas perguntas chegando aqui no nosso Facebook, TV Jornal Interior, mas, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, o doutor Bandim vai começar a responder todas as perguntas. Me espera, eu volto rapidinho. Já estou aqui de volta com o Cotidiano, tá vendo? Foi rapidinho o intervalo. E agora o doutor Luiz Bandim, pediatra, alergologista, ele vai começar a responder as perguntas dos telespectadores. Doutor, eu vou começar pela pergunta da Eliane Correia. Ela disse que o filho tem 4 anos, ele é alérgico, ele só vive com dor na garganta e tem 3 dias que ele apareceu com um caroço do lado direito do pescoço. E aí, o que pode ser? Será que está ligado com a alergia? Eliane, provavelmente, como sua criança é alérgica, ela deve ter no mínimo um quadro aí de rinite alérgica, deve dormir com a boca aberta. Então, isso é um dos sintomas. A criança que dorme com a boca aberta, ela tem uma facilidade bem maior de ter infecções de garganta. E quando essa garganta infecciona, o que é que pode acontecer, Marcela? A gente tem uns gângliozinhos aqui, que a gente chama de gânglios da região cervical, e esses gânglios, eles servem como mecanismo de defesa. Então, eles às vezes aumentam de tamanho para jogar anticorpos para combater as infecções, principalmente da cabeça e do pescoço. Então, às vezes, esse gânglio aumenta de tamanho para combater essas infecções. Então, é importante, se ele tem isso, ela procurar um serviço médico para verificar se é realmente isso ou se é alguma outra doença que pode estar aí associada. Mas é muito comum infecção de garganta, febre e gânglios na região cervical. E é normal ficar quanto tempo com esse gânglio assim Não, aparecendo? enquanto tiver a infecção, quando começa a diminuir a infecção, eles começam também a diminuir. E a tendência é desaparecer isso sem muita demora, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A Rosa Silva disse que o neto é ruim para se alimentar. A gente até força ele a comer. O que eu devo fazer? Ele tem 7 anos. Uma criança com 7 anos, a gente nota que a grande maioria das vezes ele é seletivo, é uma criança seletiva. Se alimenta de algumas coisas e escolhe outras coisas, não aceita de jeito nenhum. Então, a família, às vezes, fica muito preocupada com isso aí. O que a gente tem que fazer? Primeiro, afastar algumas doenças que podem dar falta de apetite, né? A principal de todas elas é a parasitose intestinal, ver se está com anemia, ver se tem alguma carência de vitamina para poder fazer esse tratamento adequado e tentar reintroduzir o hábito alimentar dessa criança, fazer com que ela coma coisas mais saudáveis e conversar com ela, botar para fazer atividade física também, porque isso aí ajuda bastante no apetite da criança. E se for aquela criança seletiva demais, tem que tentar ver uma nutricionista para ver o que é que ela pode comer para poder não ter essa carência de vitamina. Essas vitaminas que a gente encontra pronto na farmácia para abrir o apetite, seria uma alternativa? É bacana ou não? Olha, atualmente a gente não usa praticamente remédio estimulante de apetite. Por quê? Porque ele tem alguns efeitos colaterais. A gente pode usar um suplemento alimentar, que são vitaminas. Essas vitaminas realmente ajudam. Por quê? Porque às vezes a dieta da criança ela não é
falta algum tipo de vitamina. Então, a gente faz um suplemento com isso aí, principalmente aquela criança que toma muito leite, come muito derivados de leite. Então, a gente realmente tem que fazer uma reposição e tentar corrigir esse hábito alimentar dela. A Nana Villanova, ela disse que a neta tem 1 ano e 3 meses e que apareceu uma feridinha no nariz, que ela levou ao pediatra e a médica passou uma pomada que melhorou. Só que agora voltou a ficar cheio de bolinhas no nariz dela. O que pode ser isso? Será que tem alguma ligação com o tempo? Não, eu acho que talvez tenha algum processo alérgico aí associado, porque melhorou e voltou, né? Então, isso normalmente está muito associado aí a algum processo alérgico. Uma outra coisa que ela deve ficar observando, se a criança está recheada, corizando, o jeito que vai limpar esse nariz. Porque às vezes as pessoas usam o papel, o lenço umedecido que tem produto químico para limpar o nariz dessa criança, e isso pode realmente dar irritação local na pele do nariz. Doutor, o pequeno Nicolas, como a mãe falou, ele costuma dormir com a boquinha aberta. Isso é normal? Tem alguma ligação com a rinite? Ela tem medo de ser algum problema maior. Na idade dele, o que mais causa a respiração bucal, entre as causas, né? A rinite alérgica é uma delas, está certo? E uma outra causa muito importante, que é uma causa mecânica, que às vezes precisa de cirurgia, é a hipertrofia da adenoide, que é um tecido que a gente tem por dentro do nariz, e com essa adenoide muito grande, a criança fica respirando pela boca, há uma dificuldade na dormida dessa criança, há uma falta de apetite também, ela não come bem, ela pode ter infecções de repetição, principalmente infecções de amígdalas, tá entendendo? Ela pode ter alterações dentárias. Como ele tem 2 anos de idade, seria importante investigar isso aí. Porque se ele tiver um aumento da adenoide, a gente deve inicialmente tentar fazer um tratamento clínico para postergar essa cirurgia, ver se não há necessidade de fazer a cirurgia. Fazendo esse tratamento clínico, uma avaliação de 2, 3 meses de tratamento. Caso não melhore, às vezes é necessário fazer a cirurgia. Isso também, às vezes, a gente faz um exame chamado nasofibroscopia, que é para ver por dentro como é que está o tamanho dessa adenoide e a indicação ou não de uma cirurgia mais rapidamente, né? Como ela tem outras doenças alérgicas, ela deve realmente fazer um tratamento adequado para conseguir com que essa criança respire melhor, durma melhor e tenha uma qualidade de vida melhor. Porque a tendência, se isso aí não é feito, se isso não é corrigido, logo, a tendência é essa criança ter deformidades de ossos da face, com essa respiração bucal, né? Ter dificuldade em se alimentar e principalmente também dificuldade de crescimento, porque a gente sabe que o hormônio de crescimento ele é liberado durante a noite, né? E durante o sono. Então, isso é importante, ela ver essa qualidade do sono da criança. Vamos começar então aqui as perguntas. Tem muitas perguntas chegando. Vocês mandem aí, porque às vezes eu não consigo acompanhar a rapidez aqui do chat, então eu vou sempre pela última que aparece aqui para mim. A Edenilda, ela pergunta: criança que tem intolerância à lactose e a glúten, o que deve fazer, doutor, para ajudar na alimentação? Olha, vamos lá. Intolerância à lactose é a criança que tem a intolerância ao açúcar do leite. No caso, ela não tem a enzima, que é a lactase, que digere o açúcar do leite. Então, quando ela entra em contato com leite ou derivados de leite, o que é que vai acontecer? Essa criança ela vai ter diarreia, cólica, distensão abdominal, às vezes constipação, tá certo? Fora isso, a intolerância à lactose não dá outros sintomas. A intolerância ao glúten já é alguma coisa diferente. Eu acho que talvez ela esteja confundida, porque a gente tem uma doença chamada doença celíaca, que é uma doença mais grave, uma doença que deixa a criança muito magra, então ela não pode, né? Exatamente, não pode comer nada que tenha glúten, porque vai dar um quadro persistente, duradouro, de diarreia, a criança fica desnutrida. Então é uma doença que tem que ser um diagnóstico, tem que ter um diagnóstico correto para poder fazer a retirada do glúten da dieta dessa criança. Então é uma coisa tem que se ter esse diagnóstico corretamente para poder não fazer uma retirada e prejudicar até o peso, o desenvolvimento dessa criança. Então o ideal é
procurar sempre o pediatra, fazer todos os exames e aí sim o pediatra vai encaminhar a uma nutricionista infantil que vai passar uma dieta exatamente para o seu filho ter o acompanhamento com o profissional, porque quando a gente faz isso por conta própria, acaba prejudicando a criança. Exatamente. Obrigada, viu, doutor? Muito bom o nosso bate-papo. Pena que o nosso tempo ele é tão curtinho aqui, tenha tantas perguntas para responder aqui, mas não se preocupa não, depois o doutor Luiz Bandim volta aqui. Obrigada, viu, doutor? Eu que Até a agradeço próxima, se oportunidade Deus aí. quiser.